etapa tem estado o camisola azul, o Bruno Silva, que foi agora aqui ao carro também ele abastecer-se. Regresso. Olá, telespectadores da RTP1, telespectadores da RTP1, um bom fim de semana com esta transmissão da Volta a Portugal em bicicleta, hoje em FAP, e amanhã estaremos na Senhora da Graça. É uma etapa de transição a esta marca, onde já se viu um pouco de tudo, onde agora se anda um pouco mais rápido e onde teremos um final espetacular em FAF, porque este empedrado geralmente costuma dar história e às vezes até, como se diz na classificação geral, atendendo a que há segundos de diferença entre primeiros, sim, pode até acontecer numa etapa que podemos dizer de uma forma mais simplista que é o sprint, mas não é só isso, não é? Não é, e mais do que isso, as diferenças que normalmente existem, até pequenos cortes entre os corredores na dianteira, mesmo discutindo o sprint, há depois que juntar também os 10, 6 e 4 segundos dos 3 primeiros lugares. E isso não é detalhe quando até ao, sei lá, posso escolher aqui, até ao 10º temos 37 segundos apenas de diferença na classificação geral. E diferenças muito pequeninas entre eles. Diz, Pedro. Sim, não, e há o exemplo, por exemplo, ontem do José Gonçalves, que na Serra do Louroco ganhou 10 segundos ao camisola amarela, lá está, pelas bonificações. Boa. Marco, entretanto, do ciclismo internacional, e obrigado Miguel Barroso, estava aqui a dar-nos aqui alguma ajuda informativa. Ainda não estão desvendados todos os santo grau do ciclismo, mas alguns vão caindo. Por exemplo, ainda não se descobriu hoje nenhuma bicicleta com motor, ainda não foi hoje, mas já se descobriu por onde é que vai o Richie Porte, é para a BMC. Sim, também, ou seja, já forma, fica fechado. Estava já não é propriamente assim um grande não é grande Os mentideiros já diziam isto assim, atrás do tudo. Sim. De uma rocha e tal. Mas está confirmado. O que é a BMC com o Richie Porte, Marco? O que é que isto muda na configuração daquilo que ainda agora seguimos na volta à frente? Recordemos só o que aconteceu com o TJ Van Garderen. Ele era o líder da equipa americana. O que é que acontece com o TJ Van Garderen? Pois, é um bocado perguntar isso. Eu não quis fazer a pergunta assim dessa maneira. O TJ Van Garderen é um gazarado crónico também, não é? Também, mas já tem 2 quintos lugares na volta à França e a presença de Richie Porte é que nos coloca aqui uma situação que é, afinal, o Richie Porte vai assumir o comando de uma equipa ou vai também trabalhar em função, neste caso, do norte-americano natural da origem do registro da equipa, ou cada um terá o seu espaço próprio? É uma boa questão. Em teoria, com volta à França, Paris-Nice e Catalunha para ele, é o que diz a notícia original. Neste caso, o responsável da equipa a dar essa indicação, que é importantíssima, claro, também para nós posicionarmos a própria equipa e, neste caso, quem se trama, TJ Van Garderen, que tem que ou pensar noutras corridas ou então sabendo que vai trabalhar em função de outro líder. O que reparo é que, e agora que estamos a falar um pouquinho do cenário internacional, também é verdade que existe ali alguma... como é que eu hei de formular isto? Existe ali alguma discrepância entre as equipas mais ricas, que têm provavelmente os melhores candidatos a futuros líderes sobre o comando dos líderes mais do que assumidos, e existem depois várias formações que até têm orçamento e têm cabimento para os acolher como líderes e que não têm capacidade de os ter, exatamente porque estão nas formações principais. Não será isso que está a passar até ao momento? Também, mas como nós temos verificado, e enquanto se mantiver este figurino e estas características das equipas do mais alto escalão, o facto de terem que estar em cada ano em 3 frentes pelo menos, olha, quando um dos corredores, neste caso o homem do time Equador, será alcançado, dizia que quando nós temos equipas que têm que estar em 3 grandes corridas na mesma temporada, para além de todas as outras em que estão em competição, faz sentido que tenhamos em cada uma delas mais do que uma figura. E repare-se nesse aspecto como é que por exemplo, a Movistar funciona tão bem, ou começou a funcionar ainda melhor. Mas o Eusébio Unzué parece encontrar facilidade em modelos complexos que um Sr. Brailsford, por exemplo, não consegue da mesma forma tão harmónica numa Sky, que essa então tem estrelas e não são cadentes, não é? Tem estrelas que se farta sempre, não é? É verdade. Mas nem sempre essa gestão as coisas é difícil, saem, não é? Não é toda a gente tem unhas para essa guitarra de 12 cordas, não é? Não, e o facto, olha, quando vemos o momento então em que era alcançado um dos corredores na dianteira por ação do pelotão, agora comandado pelo jovem Rodrigues.
De alguma forma, será que no cenário internacional, quando as coisas mudam, quando um Kwiatkowski muda também, quando o Richie Porte muda, podemos ver corridas mais abertas exatamente por as opções dos melhores corredores estarem mais distribuídas no pelotão ou não? Eu espero bem que sim. Aquilo que nós vimos, por exemplo, este ano, dos 5 melhores corredores na atualidade, no que se refere a corridas por etapas, estiveram nos 5 primeiros lugares. São temas a que vamos dando cada vez mais atenção também. Olha, depois... o belga diz que para ele já chega. Agora não houve aqui uma queda por milagre, um autêntico milagre. O corredor da LA furou, o carro parou de repente, o carro vinha atrás da Quota Lotto, quase que atropelava um corredor da própria equipa que fez ali uma gincana e que teve reflexos que eu não teria. Então, uma nova frente de corrida, neste caso com Alberto Galego e também com o Domingos Gonçalves. Está a acontecer algo aqui na retaguarda do pelotão que não tem sido normal, mas lá está, é para ir para a... O presidente do Colégio de Comissários, o Quarta, que já falámos há pouco, autorizou o carro do antigo camisola amarela, a Veran de Willems, a passar o pelotão. Estava a achar estranho ali há tanto tempo ao lado do pelotão, mas era a estrada que não o permitia. Não era, obviamente, para ajudar ninguém, é apenas para passar para a frente do pelotão, mas essa autorização foi-lhe concedida. Aqui, nesta volta a Portugal deste ano, os corredores que sempre querem abastecimento, sempre precisam de ajuda do carro, são eles que têm que ficar para trás e que têm que ir aqui atrás, nesta fileira de carros, procurar exatamente o carro da sua equipe. ...36 km pela frente, 1 minuto e 58. Daqui a pouco vão espreitar Faf numa primeira passagem dos corredores. De resto, com a discussão da meta volante aqui na zona de meta, depois fazendo mais um circuito final para voltarem para a discussão da etapa. Aproveito já agora para falar da Volta a Portugal dos Júniores, que ficou definida aqui com a vitória de Marcelo Salvador de Matos Cheirinhos, que ele foi sexto na etapa de hoje, ganha por Francisco Campos, e batendo assim o anterior líder, Tiago Antunes, com aquele sexto lugar comemorado de braços abertos, como vimos na emissão da RTP, a vencer a Volta a Portugal de Júniores. Uma belíssima iniciativa da Federação Portuguesa de Ciclismo, trazendo também para a visibilidade e de alguma forma incentivando os mais novos também, numa volta que teve grande competitividade até ao final. De fazê-los sentir o retorno, uma vez que financeiramente nem nas elites, não é? Esta é de facto uma fórmula que vinga. Deixa-me só aqui perguntar rapidamente ao Mário Rocha, do Desportivo da LA Antarte. Mário, boa tarde. Está com perspectivas de poder tentar discutir a vitória em Faf? Estava a perguntar se não está fácil a ouvir. Está com perspectivas de pensar vencer esta etapa em Faf ou não está com esse pensamento? Bem, boa tarde. Perspectivas temos. Nós... Com quem já agora? Com o Sérgio Sousa. O Sérgio é um homem rápido. A etapa, a chegada não é uma chegada fácil, mas não para estas características. O Sérgio encontra-se num bom momento de forma e vamos tentar que ele chegue lá com os da frente. E Amar Antunes para a geral? Amar Antunes é um dos nossos bons atletas que pode estar na frente da geral. Muito bem. Obrigado, Mário Rocha. Temos que, de vez em quando, peço desculpa por isso de vos interromper, porque nem sempre é fácil na estrada escolher o momento exato e ideal para a entrevista. Muito bem, Pedro. No entanto, há aí uma outra questão que já lançaste e que depois é bom também que os telespectadores percebam exatamente o que se passa, que eu próprio também quero perceber o que é que se passa com essa nova decisão do Presidente do Colégio. Agora também é espectador. Eu também sou espectador e, portanto, não estou a ver que os diretores esportivos de qualquer equipa, em qualquer corrida, aceite de bom grado, ainda por cima,
perante aquilo que é uma etapa, qualquer das etapas em Portugal, normalmente debaixo de grande calor. Aliás, foi este Colégio de Comissários que decidiu que nesta volta o Hugo Sabido provavelmente está à espera do carro para reabastecer, será isso? Sim, ele que tem ajudado ali a fazer abastecimento aos companheiros. Mas dizia que não estou a ver esta nova decisão do Colégio de Comissários, que até optou por fazer neste caso, dando a possibilidade dos corredores mais cedo poderem ir ao carro, 30 km após a partida e até os últimos 15 da chegada. Não estava a ver que agora não permitisse que os carros viessem cá à frente dar, como é habitual e como é regulamentar, dar abastecimento aos corredores. Era o que faltava, é que o 14º carro, estamos a falar de uma distância muito grande, o corredor que pertencesse ao carro, que nesta altura é o 14º da lista, tivesse que ir, por cada vez que viesse abastecer, tivesse que ir ao fim da lista, neste caso ao fim dos carros todos, não é? Para ir buscar o abastecimento. Isso não é possível. Isso é, eu entendo que ele queira fazer... Eu lhes queria perguntar qual é que será... Disciplinar a entrega dos bidões, sim. Ser feito pelo lado direito, isso eu vi logo desde o primeiro comunicado, que eles chamavam a atenção disso. Sim, porque às vezes há ali uma certa desorganização ali atrás, é um facto. Agora daí até obrigar é que os carros se mantivessem nos seus lugares e os corredores tivessem que ir à procura do último carro. Não, ainda há pouco nós vimos ali o carro da FAPEL, que nem sequer é a primeira equipa, e estava ali logo atrás do carro do Presidente do Colégio. Sabido sim, esse com problemas que o nosso companheiro Pedro Martins já disse. Sim, essa questão está a acontecer com regularidade. Os carros têm obviamente a sua numeração, têm que respeitar a numeração e a posição na corrida, mas claro, sempre que é possível e sempre que é necessário o pedido de um corredor, eles chegam à frente. Os comissários das motas também tentam controlar essa situação. Aliás, como está agora a acontecer, um comissário de motas está exatamente a falar com o Américo Silva da FAPEL, a dizer que tem que respeitar muitas vezes aquilo que acontece, e o próprio Thierry Magnali, que também tem essa experiência do Tour, chamava-me há pouco a atenção para esse facto, é que alguns diretores esportivos das equipas estrangeiras que aqui estão, como o próprio Thierry o disse, é a expressão dele, são muito amadores e por vezes provocam aqui alguns engarrafamentos e não se respeitam, e daí também essa dificuldade do próprio comissário em conseguir organizar esse momento mais tenso, que é quando os corredores pedem abastecimento. Ok, isso é diferente. O que eu chamava a atenção, Pedro, é que não se pode, é um senhor que vem, então não importa de onde, chegar aqui e alterar o que é o regulamento e o que está definido. Os corredores têm que ser tratados da mesma forma. O facto de terem na ordem da classificação, imagina o Team Stuttgart, que está no 16º carro, claro, é o último. Cada vez que um corredor tivesse que ir buscar abastecimento para ele ou para os seus colegas de equipa, tinha que deslocar 18 carros atrás, porque é o carro do Presidente do Colégio, o carro do médico e depois os 16 carros da lista, da fila. Isso significa umas centenas de metros. Olha, Marco, para atenuar, e uma vez antes do intervalo, deixo aqui uma história bonita que me contou José Pires através do Facebook por mensagem. Tem a ver consigo e tem a ver com o abastecimento. Okay. E o valor das coisas. O Marco ganhou uma etapa Guimarães-Aveiro, não sei em que prova. E este senhor foi ter consigo para lhe dar os parabéns. Tinha o filho dele, 8 anos, esta parte pior. Vou passar mais rápido. Mas sabe o valor das coisas? O filho, na altura, pediu ao Marco uma garrafa de água, o Marco deu-lhe. Um bidon, talvez. Não? Sim, Bidon. e ele ainda hoje o tem, guardou de recordação. Muito bem, pois, claro. Vamos fazer intervalo, uma história bonita, já viram? Até já. Grandes telespectadores da RTP1, com a frente da corrida entregue a Alberto Galego do Rádio Popular Boa Vista e para Domingos Gonçalves da FAPEL. Um duo na frente, Marco, já tivemos um grupo de 7, um grupo de 9, agora temos 2, mas 2 minutos e meio de vantagem apenas sobre o pelotão. Sim, porque o trabalho lá atrás pertence a duas equipas, curiosamente as duas algarvias, o Loltano e o Tavira. Uma volta que não tem etapas no Algarve, os algarvios têm sido dominadores em imagem também, já com a primeira vitória conseguida pelo Loltano e claramente a formação de Tavira hoje a apostar em Manuel Cardoso para o fazer.
Sim, e recordamos que o Oltan, por sua vez, já ganhou com o Vicente Garcia de Mateus. Domingos. Desculpa, já troquei aqui os carros da FAPEL, cheguei ao diretor desportivo sem olhar quem é que ia a conduzir, peço desculpa. É um excesso de confiança, é? Está bem, Pedro, bidão de água, bidão de água para... Tens tempo, tens 29 km para... Uma queda, uma queda. É uma queda, Uma queda coletiva, sim. É. Parece que toda a gente a sair dali. Ai, há um Está ali um corredor que corredor está... pior, está ali um corredor pior caído Está na encaixado berma. ali na berma. Não, eu acho que é só encaixado no buraco da berma. Ele está bem, ele da está Williams, bem. Bem, dentro do Claro. possível, não é? Ali a ser atingidos vários... Está lá o Ricardo Mestre também. Caramba. Não é nada bom para o líder da Vira. O Cardoso também estava? Frederico Figueiredo, da Frederico. Rádio... Dois corredores da Vila do antigo camisola amarela. Frederico Figueiredo teve que trocar também a roda da frente. Está ali o Sancho. Sim, era de facto. Aí é o claro. Aqui. Alguém que cai ali do lado esquerdo e atira os corredores. Uns ainda no Alcatrão, outros para fora dele. O que é certo é que acabam por ficar ali diversos corredores envolvidos. Parece que não é nada de Não foi extraordinário. Felizmente, não foi felizmente. Eu estou a olhar aqui exatamente para a berma, não é muito alta realmente, e depois também como tinha essa provocado que a queda não tenha sido tão violenta. Pedimos desculpa, sei que há interferência. Tenho aqui em FAF. Há uma interferência ocasional na qualidade da transmissão RTP desta emissão, que sai aqui na ligação até Lisboa, que é feita com os meios da PT. Está a haver algumas perturbações, desculpa pelo que está a acontecer, embora a RTP seja alheia a esse facto, claro, pedimos-vos desculpa. Nesta transmissão histórica da volta em HD, em alta definição. Olha, e há uma nova equipa, entretanto, a entrar, neste caso também no meio-dia, no time Ideia, porque está... Já há pouquinho lá puseram ali por perto e agora estão a assumir. É a equipa de Luca Capelli e principalmente, e neste David Vigano. Já ontem mostrou que quer estar na volta. Deu, segurou. Aquela viragem mais estava apertada. assinalada as motas e a sinalização está ali. Devia estar um bocadinho antes. Neste caso, pelo menos uma bandeira amarela devia estar antes daquela viragem. Há lá um corredor também com alguma avaria, mas felizmente sem problemas de maior. Claro, o corredor italiano a ser surpreendido por esta viragem. Cá está. É que é uma curva, é um cotovelo completo. Sim, o melhor que ele fez foi mesmo usar ali aquele espaço para desacelerar. Perdeu um bocadinho de terreno. Sim, mas ter ali espaço havia escapatória para poder desacelerar. Não foi mal. Não foi preciso usar o quintal de ninguém. Como já aconteceu noutras ocasiões. Uma volta à França. Por exemplo.
Estão Alberto Galego e Domingos Gonçalves. Galego está de volta à frente da corrida. De resto, era incidente no primeiro dia. Dessa vez, não é? É a ideia que dá. Dessa vez uma foi reprimenda contrariar, do seu diretor. foi contrariar aquilo que inicialmente estava previsto. Hoje, e pelo facto de também ser ele, nesta altura, não interpretam como ter sido algo premeditado da parte do corredor espanhol. Ele acaba por... Pedimos desculpa com esta interrupção que sei que tiveram na emissão, que recebem em vossa casa. Há uma perturbação na condução do sinal através da rede da PT entre Faf e Lisboa. É algo que ambas as entidades estão a tentar resolver. Agradecemos a vossa compreensão para este facto aborrecido, não tendo RTP responsabilidade direta na condução do sinal. Obviamente está a colaborar com o PT para que se resolva esse problema. E estão ali na dianteira, Marco, bem visíveis os objetivos. Os objetivos do líder da montanha desta volta a Portugal, Bruno Silva, Marco. Sim, o Bruno está a cada dia a garantir mais esta camisola. É um objetivo que se apresenta. A minha segunda pergunta é: porquê é que o Bruno Silva tem assim tanta harmonia ali no pelotão nesta iniciativa? Porque está toda a gente a contar que na Torre, no Alto da Senhora da Graça... Amanhã são duas contagens de montanha de primeira categoria. Santa Luzia já não dá tantos pontos, mas amanhã sim, amanhã as duas contagens são de primeira categoria, não só a chegada como sim, também ele paga o esforço reincidente de ter... Sim, é uma possibilidade, mas eu creio que este é daqueles líderes que se apresentam tão consistentes, neste caso este é o líder que se apresenta tão consistente quanto o líder da Volta a Portugal. E se em relação a essa classificação, que é a geral final de uma corrida que só termina de amanhã a 8 dias, no que se refere a esta classificação da montanha, os pontos já conseguidos pelo Bruno Silva dá-lhe uma grande margem até de tranquilidade também. Olha que bem pensado. Uma boa forma de molhar, sem interferir, o local muito bem escolhido. Só que já me obrigou a mentir, eu tinha dito que hoje não chovia na etapa. E vamos passar nós também por baixo deste repuxo. Verdade. Espero que gostes, Pedro. Mas olha, já agora, Marco e João Pedro, esta subida, até porque é só de quarta categoria, não é muito longa, mas tem uma inclinação muito difícil. Aqui em Golães há corredores que claramente ficaram para trás mal a estrada inclinou. Terra natal de José Martins e do Manuel Martins, claro, e dos outros elementos do clã Martins, que também eles foram corredores de bicicleta, ou ainda são, ou pelo menos praticantes regulares de bicicleta são, continua a ser. No entanto, o José Martins foi a grande referência, uma das maiores referências do ciclismo português de todos os tempos, um corredor extraordinário e que é natural daquela localidade, Golães, por onde está a passar o pelotão. Mais à frente, já a aproximar-se da meta final e entrando em Faf, claro, está o Du da dianteira. Para a primeira passagem, claro, é bom chamar a atenção. Vão então servir de cicerones àqueles que não vêm sistematicamente a volta, para os corredores que não a cumprem habitualmente. Há muita juventude e muitos estrangeiros também. Estes 2 km são bastante exigentes. Muito exigentes. Culmina depois com a fase final, com o piso empedrado, que ainda é um acréscimo na dificuldade desta entrada na cidade de Faf, que é sempre e progressivamente em subida. O mesmo vai acontecer na segunda volta. Recordo que aqui, entrando ali antes dos últimos 3 km, entram no percurso que agora vão fazer pela primeira vez. E, portanto, toda a gente vai ficar a conhecer como é a aproximação à meta.
principalmente as formações estrangeiras que nunca estiveram aqui, alguns corredores que nunca tenham estado na Volta a Portugal, não conhecem esta chegada, pois a vantagem de haver um circuito antes da meta final é exatamente essa, é que assim os corredores passam a saber também as características do final da etapa. Velocidade que vira ao volante do pelotão, digamos assim, e a velocidade da moto explica bem o que é que eu estava a falar. Classificações da volta, agora do Prémio da Montanha, classificação atualizada depois da passagem de há pouco, ali no rodapé do seu televisor, nesta transmissão da Volta a Portugal. E amanhã, a propósito de montanha, vamos até o Alto da Senhora da Graça, é um momento emblemático de qualquer Volta a Portugal, ao fim deste tempo todo, com uma carga simbólica muito forte, esta subida do Monte Farinha para os apaixonados do ciclismo, e também já uma oportunidade de convívio entre eles mesmos, de véspera. Se vai para o Monte Farinha é melhor levar protetor solar, água e se puder colecionar pedaladas em vez de cerveja na beira da estrada, fantástico. É melhor e mais bonito também. Isso tem acontecido felizmente nos últimos anos. Tem sido espetacular, uma enchente de praticantes de ciclismo a tomar conta de uma atitude mais saudável para si próprios também. Eu não estou aqui, obviamente, a diabolizar coisa nenhuma. Coisa nenhuma que não seja o exagero. Claro. Mas olha, os dos outros e os meus. Olha, espetacular também se conseguir pedalar por ali acima também. Também se perspectiva que seja esta etapa, João Pedro, que é uma etapa muito dura, nos 159 km e mais algumas centenas de metros que terá. Tem um percurso extraordinariamente bonito, lindíssimo mesmo, mas também um percurso muito exigente, muito duro. E a passagem de FAF com muito público que se vai juntando, e na hora de decidir a etapa seguramente uma mancha ainda maior. Há muita gente aí na rua à espera da passagem definitiva dos corredores, e aqui, claro, a maior concentração na zona da meta. É sempre uma imagem espetacular esta que FAF dá a volta, sem a mínima dúvida. E se é espetacular assim, até visto em slow motion depois, ainda ganha aquela outra espetacularidade de se perceber quão difícil é para os corredores este tipo de piso. E na hora de decidir a etapa, então, a dar tudo, é sem dúvida um dos finais mais bonitos, e pela diferença de etapas em Portugal. Uma conjugação feliz de um final no centro de uma cidade, não é? É sempre o que dizemos em relação a este palco, que é dos mais espetaculares e também dos mais apetecidos por parte dos corredores da Volta a Portugal em cada ano. É quase um estádio para chegadas de ciclismo, não é? É, porque a sempre configuração, a multidão que os espera, tudo isso é muito bonito. E arrepia, eu acho que os próprios corredores se sentem particularmente motivados por aquela moldura humana que está sempre ali na aproximação à meta. O pelotão está perto, mas já perceberam, até pela configuração, claro, espetacularidade, a estrada obviamente mais estreita, depois os paralelepípedos. É difícil estar toda a gente no sítio certo e no sítio ideal, e um corte no pelotão pode até ter interferências na classificação geral, além da dureza que esta subida imprime, constante, não é? Hoje nós podemos perfeitamente ter uma mudança de camisola amarela nesta chegada aqui em Faf. Marco, não só a subida de Golês, mas também a própria subida até Faf, porque também continua a subir a etapa, deu para perceber das dificuldades que vão sentir os corredores nos últimos quilómetros, porque muitos dos que estavam no pelotão já ficaram para trás ainda nesta primeira passagem. Isso não é nada bom indicador, não. Estreita a estrada, como sempre, não é? Muito estreita aqui. 200 metros para a passagem do pelotão.
E é realmente eloquente esta imagem que os corredores e o som da passagem das bicicletas e das pessoas a aplaudir os corredores neste estádio de ciclismo em Faf, onde daqui a pouco, daqui a 20 km, vamos saber quem ganha a etapa e vamos saber como fica a classificação geral. Por agora, a primeira passagem para o circuito que vão cumprir e um pequeno intervalo, oxalá, para resolver os problemas da emissão. Lamentamos profundamente. Até já. Regresso para o troço final desta, já a menos de 20 km para concluir a etapa de Faf. Já vimos ali as imagens espetaculares da primeira passagem. Vamos ter seguramente imagens eloquentes nesta chegada de etapa, Marco. Temos dois homens na frente da corrida, ali uma desinteligência já a mostrar que estamos perto do final, com o ataque do homem do Boa Vista, que não resultou. Eles estão outra vez juntos, mas de vez não há ali mais entendimento, ou é possível? Não me parece muito. A iniciativa deste jovem espanhol. Alberto Galego fugiu a Domingos Gonçalves. Domingos Gonçalves foi apanhado ali meio desprevenido, mas reagiu com muita serenidade, apesar de tudo, e capacidade também. Sim, teve capacidade para responder. Não foi fácil, doeu-lhe muito, mas agora, claro, o entendimento entre os dois não é mais o mesmo. Se é que vai existir algum. E são boas notícias para quem está no pelotão a querer vencer a etapa, não é? É evidente. Faz a corrida, obviamente, mais rápida. Aqui o momento de que falávamos, a ser apanhado ali desprevenido e a reagir a dois tempos de Domingos Gonçalves em papel. Mas reparem só esta fase de descida. Eventualmente, se tivesse tentado mais cedo na subida, não sei. Pois, não havendo muita oportunidade para fazer a diferença, foi isso que o corredor da Rádio Popular Boa Vista tentou, foi surpreender ali naquela ligeira subida. Mas entretanto o Domingos Gonçalves a ter ainda, e pelo menos para já teve disponibilidade para responder. Continua a ser exclusivamente, ou seja, de novo exclusivamente, a equipa de Tavira. Já foi assim, já teve o Loltano, já esteve lá também os italianos da Team Idea. Entretanto, regressa a formação de Tavira de Manuel Cardoso à perseguição e a assumir, portanto, esta perseguição de uma forma mais deliberada. A diferença, como veem, já não é muito grande. Há sempre boas memórias de Faf nesta chegada, onde estes dois, Alberto Galego, da Rádio Popular Boa Vista, e Domingos Gonçalves, da FAPEL, ainda tentam chegar para a vitória. Se olharmos para o tempo que passou, ainda encontramos outras e com outros protagonistas. Vamos situar-nos no dia 22 de agosto de 2008. É dessa altura esta imagem, também ela uma chegada à FAF, e protagonistas principais desta tirada, Marco. Cândido Barbosa e Francisco Pacheco. Cândido Barbosa na altura pelo Benfica e Francisco Pacheco do Barbosa Hiper em Faf. Uma discussão que acabou depois dos vários ataques ao sprint, mas não foi um sprint harmonioso, olhem só. Não, foi um sprint algo duvidoso. Enfim, um dos em que interferiu o nosso bem conhecido grande figura Cândido Barbosa. Um grande sprinter, claro, mas também sempre com a sua pontinha de sabedoria. Com ombros. Olha, ele e a presença de Rubén Plaza também no Benfica, é verdade, na altura, ele que acaba de ganhar uma etapa aos 36 anos. Na Volta à França em bicicleta. É, aos 36 anos conseguiu ganhar uma etapa da Volta à França. Também num final bem seletivo. Com a camisola amarela no corpo de Rui Sousa. Continua aí.
na luta por ela. E com o mesmo ar. É verdade. Não se nota nada no caso do Rui, que passaram 7 anos, caramba. Está novo. Há de ser maquilhagem, com certeza. Tenho que lhe perguntar qual é o patrocínio. Rui Sousa, que ontem na Serra do Louroco, o João Pedro e Marco, à conversa connosco, diziam-nos que admitia que tinha perdido algum tempo demais do que aquilo que pretendia ontem, mas que não era uma chegada ao seu género, uma etapa com um final explosivo. Ele diz, no entanto, que não perdeu a esperança e que vai apostar tudo amanhã, mas acima de tudo na Serra da Estrela, onde acredita que pode recuperar o tempo perdido, um pouco a mais do que aconteceu o ano passado. Ainda falámos com ele numa das etapas de montanha da Volta à França e o Rui Sousa, que preparou com afinco exatamente na Serra da Estrela esta volta a Portugal, a explicar que é realmente uma chegada que o apaixona. Aliás, isso já ficou bem à vista dos portugueses, Marco. Claro, o Rui é neste momento o homem da Serra da Estrela. É ele que tem feito a diferença naquele terreno e já há muitos anos. Aliás, naquele ano em que víamos ali o Rui também de camisola amarela, essa terá sido provavelmente a sua grande oportunidade, aquela que ele acabou por não ter para ganhar a volta. E agora imagine a loucura que vai ser com o Rui Sousa em qualquer circunstância no Alto de Santa Luzia, já daqui a pouco, nesta Volta a Portugal em bicicleta. Estamos perto dessa chegada em alto também. Sim, claro, é um momento. Amanhã será um momento importante na Senhora da Graça. Amanhã a Senhora da Graça, tome nota na sua agenda para o fim de semana. Na segunda-feira, então, chegada à Viana do Castelo, ao alto de Santa Luzia. Um sítio lindíssimo, aliás, sítio uma região onde se recebe o ciclismo também. Será que a Junta de Freguesia de Barroselas Carvoeiro abre na segunda-feira? Eu acho que meteu férias. Dispensou o pessoal, fez dispensa de ponto. – 40 segundinhos. 14 km e 40 segundinhos. Estão ali à mão. Está estável. Domingos Gonçalves. Claro que o Domingos agora, se já antes não colaborava tanto assim com o corredor espanhol do José Santos, agora ainda menos, depois daquela iniciativa, e é muito difícil, dizia aqui o Alberto Galhego, que consiga manter esta situação. De vez em quando lá vai passando o Domingos também, mas não de uma forma tão... O pelotão tem os dois em fuga à vista, devido também à largura desta estrada e ao relevo. Deu para ver durante ali alguns momentos tudo à frente, mesmo na perspectiva da retaguarda do pelotão. Pois é. Esta é a imagem, de resto, do Hélio, costuma explicar melhor qualquer palavra, não é? E ali tanta gente ali. Olhar sobre o pelotão da Volta a Portugal em bicicleta, nesta etapa em linha, que é a terceira da Volta, Boticas Faf. E amanhã de Alvarenga até o Alto da Senhora da Graça vamos ter um dos dias emblemáticos da Volta a Portugal em bicicleta, com a transmissão na RTP Informação a partir das 15 até às 16 e depois a partir daí até às 18 horas na RTP1, com a corrida, com o balanço da corrida, com os heróis da Volta, com Marcos Chagas e Inês Gonçalves, e depois na RTP Informação às 18h10, fazendo a análise detalhada do que se passou na jornada, na RTP Informação também, sistematicamente com uma hora de reposição na RTP Informação às 20 horas e sempre online em RTP Play, nas plataformas de internet, ou seja, através do site da RTP ou do seu telemóvel com acesso a dados, à emissão online, que de resto pode ver mais tarde em posição. E há movimentações também no pelotão. Olha, ia deixar definitivamente para trás e forçando subida, de novo. subida. Está, claro, aproveitando onde ele é mais forte. Alberto Galhego Eu colocava há pouco exatamente essas circunstâncias. Galhego não teria naquele momento escolhido se calhar um sítio que não era o ideal, não sei se pode dizer desta maneira. Foi o primeiro que aproveitou de subida, João. Ou seja, ele também já percebia que o Domingos Gonçalves não estaria tão forte assim e aproveitou ali aquele momento.
ainda teve resposta por parte do corredor da FAPEL. Desta vez, e nesta subida que é mais exigente, acaba por deixá-lo para trás. No entanto, as diferenças são pequeninas, como vemos, e do pelotão saltou, entretanto, um russo da Lokosvitz. Dos poucos. Dos poucos que ainda cá estão, é verdade. Continua a ser a formação de Tavira a controlar o pelotão. Há apenas 30 segundos entre uma extremidade e outra. No caso, não é bem verdade, porque a extremidade inferior do pelotão é a retaguarda. Mas entre a frente do pelotão e a frente da corrida há apenas meio minuto. Liberto ainda nesta subida. Em Checo-Não, Gustavo Veloso tem apenas 3 segundos de vantagem sobre Délio Fernandes, e esse é o lado para onde ele dorme melhor. Délio Fernandes, o seu companheiro de equipa. José Gonçalves está a 6 segundos no terceiro lugar. Ricardo Vilela a 28, a 31 Amaro Antunes, tal como Johnny Brandão da FAPEL. Elian Tarte tem ainda Sérgio Sousa, Hernani Broco no 7º e 8º lugar. Ricardo Mestre com 35 segundos no 9º lugar. Décimo Alejandro marca 37. E a vantagem ali dos gêmeos Vdovin também, neste caso Sergei, em relação ao pelotão. O que é verdade é que Alberto Galego continua na dianteira, mas não desiste. Domingos Gonçalves vai lá mais atrás, sim, mas mal apanha um pouquinho de, sim, porque é terreno. Mais um rolador, claro. Espaço entre eles, e agora também esta perspectiva interessante. A diferença, quando o Marco diz todas. rolador, está a falar de uma especialidade do ciclismo, uma especialidade, uma particularidade, digamos assim. Do mesmo modo que há os trepadores, claro, os que sobem, ou os sprinters, aqueles que têm o final explosivo. Isso é uma coisa que se treina, ou é uma característica que decorre mais das especificidades físicas de cada indivíduo? E já agora há vários casos em que indivíduos mudam de especialidade, não é? Também é verdade, mas tem que ter sempre essa base própria de cada indivíduo, de cada um, neste caso cada atleta. É menos de treino e mais de aptidão física ou de ergonomia, sim, não é? Dele próprio. Claro, este será sempre essencialmente um trepador, por muito que ele faça pelas suas características físicas, pequena estatura, pequeno peso, nunca pode ser um grande rolador, nunca pode ser um homem para desenvolver grandes multiplicações e rolar como faz, sei lá, um Tony Martin, por exemplo, ou um corredor dessas características, ou o próprio Domingos Gonçalves, muito mais um corredor com maior estatura, maior envergadura física, e que está muito mais à vontade nesse terreno propriamente quando sobe. E depois há muitos corredores que têm aptidão em vários terrenos e são mais polivalentes, não é? Mais completos. Geralmente desses vem uma vitória nas voltas, não é? Normalmente esses estão em todo lado e conseguem ganhar as provas por etapa. Explicando, ainda me perguntavam, um telespectador mais novo, quais eram as características do Marcos Chagas enquanto corredor. Pois era desses. Era um bocadinho de tudo. Além de um contrapesista de excelência e de referência. Sim, era mais, no fundo, a minha grande vantagem ao longo do tempo em que fui corredor era exatamente aquela especialidade que o João Pedro Mendonça não gosta. Pois, não, eu por acaso, já que vamos por aí, Marco, então eu vou dizer aquilo que o Marco sente se calhar mais incomodidade em dizer, era a inteligência com que lhe há corrido, que faz a diferença, muitas vezes. Alberto Galego na frente, é uma questão de audácia, mais do que inteligência. O que é verdade é que isto se coloca perante esta situação de corrida, que é, fui para a frente, estou lá e vou lutar contra a improbabilidade. Não? Tal como fez também na chegada, recordo, na chegada a Montalegre. E há mais movimentação. Eu não estou a dizer que ele não é inteligente, estou a dizer que neste momento não é isso que está em jogo aqui. Olha, um outro homem da Williams a atacar. Há quem faça corta-mato. Agora é o regresso a Faf, neste caso uma aproximação à cidade que será muito rápida até a entrada ali nos tais últimos 3 km, e assim as coisas voltam a ficar mais duras. Os homens mais adiantados. Aliás, já estamos outra vez na Estrada Nacional, exato. onde passámos há bocado. Alcançaram já o russo, mas o pelotão está logo ali. Continua a haver apenas 30 segundos entre tudo isto, não é? O César Fonte ali a explicar
que não pode colaborar porque tem um colega lá na dianteira. Ele saltou quando Sim, o na belga roda da Williams atacou. E agora a explicar aos dois corredores que não pode colaborar exatamente. Contem por com isso. ele nesse César aspecto. Fonte, que é um candidato a. Sim, já entrar na hoje discussão tínhamos aqui. falado disso. Aliás, julgo aberto por parte do seu diretor desportivo. Mais E uma obrigado vez. por nos dar a explicar a corrida pelos próprios protagonistas, é sempre mais fácil. E é realmente a questão da confiança. E há pouco falávamos entre modalidades. Não se trata de uma competição entre modalidades, trata-se de perceber que quanto mais pessoas as entenderem, mais pessoas vão gostar delas. Claro. E quando a televisão, pelo menos a nossa, não estou a dizer que somos melhores ou piores que os outros, tenho amigos em quase todo lado e respeito imenso a maioria dos jornalistas que conheço. Isto para dizer que a maior parte das vezes o que efetivamente os jornalistas tentam, quando se tentam inovar na captação, na forma de levar os testemunhos, seja em imagem ou em áudio, até aos telespectadores, é mesmo mostrar mais, explicar mais. É claro que em momentos de tensão, decisão de campeonatos, do que quer que seja, às vezes a clarividência perde-se um pouco. W52, Marco, a aparecer ali no comando do pelotão, já não é tanto a formação do Tavira. Isto quererá dizer que Manuel Cardoso não está tão bem como julgaria, ou que a formação dos dois, do líder e vice-líder da corrida, está muito atenta a este final de etapa e quer evitar a hipótese sequer de Gustavo Veloso perder a liderança da terceira para a quarta etapa. Perder da liderança, mas pode ser para um colega de equipa. O Délio Fernandes é um dos mais sérios candidatos a ganhar novamente hoje. De resto, conhece Depois, bem essa sensação. E depois do que Ele vimos fez. ontem também, ele é de novo candidato a ganhar de novo aqui. E portanto isso também está neste trabalho da equipa, que no fundo, como outro, de cada uma das equipas, o próprio Samuel Caldeira, que hoje até nem foi obrigado a muito trabalho, se o deixarem chegar ali aos metros finais, também ele entra na discussão da etapa, não tínhamos dúvidas disso. Se o júri francês desta volta à França, Marcos, escolheria Alberto Galego como combativo da jornada? Evidente. Estou a brincar deste júri português desta volta a Portugal. 6 km, 9 segundos apenas. Olha aí Fapel ali, Sim, a dar o também. Domingos Gonçalves foi alcançado e a continuar ainda assim no trabalho que estava, porque sabe que é preciso ajudar Sim. a fechar o espaço para quem com ele estava e que ele deixou partir. Já ali mais outra cor e sem surpresa, Marco. Agora é muito rápido, como eu disse, é descida constante até o início mesmo, até a entrada na cidade de Faf. 8 segundos. A estratégia se a estratégia do José Santos com esta fuga do Alberto Galego era exatamente desgastar ao máximo os sprinters adversários, provavelmente até que ponto é que também não desgastou o próprio colega que era apontado como vencedor, César Fonte, na Rádio Popular Boa Vista. Vamos ver. César Fonte é um corredor mais polivalente, de outra capacidade, de outro âmbito também. E geralmente um bom gestor também das suas forças. O que é verdade é que aquela subida e esta aproximação meteórica, reaproximação então ao centro de Faf, vai causar problemas de energia a muita gente, seguramente. Principalmente quando entrarmos naquela subida. fase final, na subida, já dentro da cidade. Cinco quilómetros para o final. Lá está. Cada vez mais velocidade e apenas 6 segundos. 6 na Galego. É mais do que complicado, parece inexequível. Pois, porque este é o tipo de terreno que não o favorece a partir nada, deste momento de tal inexequível. forma que ele já percebeu Abdicou, isso também Galego. e abdica. Vamos está. ter ou nova fuga ou uma chegada para discutir no pelotão. Bem, eu acho que há espaço para fugas. 5 km ainda é muito espaço para considerarmos que está definido o guião desta etapa. Galego alcançado agora a 4 km do final. Agora é alguém que tente surpreender já nessa entrada da cidade, nessa fase final.
porque não sendo assim, quando entrar nos últimos 3 km, Sim. Outra vez andar muito forte W52, Marco. sim, com o Luís Fernandes a comandar. É uma situação, bom, além do poder óbvio desta equipa W52, Marco, a questão de, andando ali na frente, colocar as suas opções para a vitória de nova etapa, porque claramente tem essa ideia também, e ao mesmo tempo defender a melhor posição do camisola amarela, quer em relação à classificação, quer em relação à própria segurança na corrida, não é? E eu já o disse, é provável até que haja uma mudança de camisola amarela, mas isso a acontecer será entre os dois da mesma equipa ou, e também não seria surpreendente, o José Gonçalves, porque se o Délio está apenas a 3 segundos de Veloso, o José Gonçalves também não está a mais, que são apenas 6 segundos. E há, recordo, 10, 6 e 4 segundos para os 3 primeiros de bonificação. Vem o espetáculo do final em Faf, de regresso à chegada mais bonita das várias que já foram experimentadas nessa cidade. É sem dúvida deslumbrante, esta na fase final. E se acham que eu estou a vender turismo, reparem só no que vai acontecer a seguir esta subida. Alberto Galego recebe ali um abraço de Nuno Bico aqui na retaguarda do pelotão, já perdeu o contato com o pelotão, mas por hoje o espanhol de Ramo Porto Boa Vista já fez o que tinha a fazer. Rafael Reis a comandar nesta fase, já entrando dentro de Faf, a abrir. A partir daqui há uma nova redefinição na corrida e reparem só como o camisola amarela é o terceiro a entrar no segundo quilómetro para a meta. A partir daqui na zona de barreira, já estão na zona de proteção os corredores, Marco? Sim. Ou seja, qualquer incidente que haja na corrida vai repetido depois na classificação geral. Os corredores serão atribuídos aos corredores, nesse caso seria atribuído o tempo do grupo a que faziam parte. Os primeiros da geral marcam-se uns aos outros ali, Marco. É o que nos diz esta imagem do Hélio. Grande expectativa em relação aqui a quem ganhará aqui nesta chegada à FAF. Está quase. Como também a etapa de hoje. Ainda ninguém atacou. 2 km para decidir esta etapa. Camisola vermelha, recordo, é José Gonçalves. Está ali também ele a chegar-se aos lugares da frente. Saudação final agora é o homem da Fapel. Da Fapel a tentar surpreender. Ele já o fez também na chegada a Montalegre, saindo mais longe. Agora a tentar surpreender de novo. Ganhar os metros. Mandamento rijo ali. E a resposta ainda assim, Marco, continua a ser da W52. Para já W52 na perseguição. Com 3 homens da dianteira e um deles é o camisola amarelo. Bom, excelente trabalho de perseguição. Recularam a 1 km. Na entrada do último quilómetro, exatamente. Não conseguiu, David Lafont. Bom, mas é o próprio Délio Fernandes que traz a corrida com o camisola amarelo e com Samuel Caldeira. Délio dizia hoje à entrada, Marco, o Samuel Caldeira ali muito bem colocado. Délio que dizia hoje, além sim da capacidade para vencer a etapa e depois de o ter ganho ontem e depois de estar na classificação geral tão perto do seu líder, que a prioridade seria trabalhar para o camisola amarelo. É isso que está a fazer, ou seja, isto retira-lhe logo a possibilidade de entrar na vitória. E foi decisivo ali na altura em que De La Fuente, olha ali uma movimentação do lado direito. Do Tavira, neste caso o Manuel Cardoso. Aproximar Manuel Cardoso da frente na viragem final. Manuel Cardoso ali na roda. Emperado. E a partir de agora, meus caros, é o camisola amarela que conduz a corrida na chegada de Faf. Oi, Vigano. Oi, Vigano. Vigano a adiantar-se. Vamos ver quem vai na roda. O camisola amarela vai tentar resistir ali ao sprint da Vigano, mas Vigano vem muito bem. Manuel Cardoso já vem por fora há muito tempo. Esta subida é complicadíssima. Vigano saltou cedo a responder. Gustavo Veloso. Vem Gustavo Veloso à procura da vitória, mas Vigano vai conseguir. Vigano primeiro, Veloso segundo, Cardoso terceiro. Assim parece. Ixi, caramba.
que sprint de Vigano, fantástico, tanto tempo na frente, o cumprimento de Manuel Cardoso é mais do que justo. Que sprint fantástico de Vigano, é que só quem não na etapa é segundo o camisola amarela e já agora defende melhor a sua liderança com as bonificações. Reforça essa liderança, neste caso com mais 6 segundos, que consegue somar. Jogo claro por parte da W52 no coletivo, com Délio Fernandes a fazer uma aceleração fortíssima, defendendo a camisola amarela, levando-o até a alargar a vantagem na classificação geral. E aqui o sprint, se ele tem ficado um pouco mais na roda de Vigano, já não dava mais. Que grande sprint de Vigano, Manuel Cardoso muito bem ali do lado esquerdo, ficou também ele, entrega a si próprio muito cedo. Vigano estava pura e simplesmente melhor que todos. E fica à vista porque ganhou por isso mesmo. Sim, sim, já ganharam o ano passado em Braga, já o tentou este ano logo ao primeiro dia, quando da vitória do corredor que está lá atrás dele, do Loltano. E hoje a ser mais forte porque ele, mantendo-se na liderança, ninguém já tem capacidade para ultrapassar e, como vemos, os 3 primeiros estão a deixar toda a gente muito longe. Vitória clara. Faf mostrou um fortíssimo David Vigano, volta a ganhar na volta a Portugal em bicicleta, claro, o mesmo tempo para Gustavo Veloso, Manuel Cardoso, os 3 primeiros. Depois, Vicente de Mateus voltou a estar lá na discussão, mas para o 4º lugar, depois tem ganho a primeira etapa ao sprint, José Gonçalves, outra vez José Gonçalves, 5º na etapa, ao mesmo tempo. Há ali um pequeno corte, talvez, vamos ver se confirma depois na classificação oficial. Alejandro Marques está além, está logo aí. Gaetan Billa, que foi o primeiro líder da prova, Filipe Cardoso, Amaro Antunes e Ricardo Vilelas. 10 mais da volta a Portugal hoje na chegada à FAF, 5 portugueses, 3 espanhóis e Gaetan Billa, que nasceu na Alemanha, mas é belga. Me recordo ali naquele MT, ou seja, mesmo tempo, os 3 primeiros têm 10 segundos para o primeiro, 6 segundos, e aqui é o mais importante, o camisola amarela ganha mais 6 segundos a toda a gente. Mesmo que não haja depois cortes. Sim, porque isto basicamente é uma classificação feita no imediato com transponders e, portanto, vai ter que ser retificada, visada, avaliada pelo Colégio de Comissários antes de se tornar efetiva. Uma coisa é verdade, a Vigano não tem a mínima dúvida, ganhou de volta na volta a Portugal em bicicleta nesta chegada de Faf. Vai ser tão bom amanhã, Senhor da Graça, mas hoje ainda contas conhecer os heróis, ouvi-los. O Inês Gonçalves e o Marcos Chagas a seguir ao intervalo. Até já.